Saudações, bem-vindos ao Futuro Cast, o podcast da Escola e Faculdade do Futuro. Eu sou o professor Brendo, coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos e coordenador de Educação à Distância da Faculdade do Futuro. Hoje nós temos um quadro muito interessante que é o Diálogo de RH e discutiremos um tema muito importante para você que possui uma empresa, para você que trabalha no RH de uma empresa, que é a importância dos benefícios empresariais. E para debater esse tema tão rico conosco, hoje temos a presença de dois grandes profissionais, que são o Leonardo Espósito, que ele é gestor da plataforma UBEM, Benefícios Empresariais, e a Marina Perigolo, que ela é psicóloga, gestora da empresa Foco RH. Pessoal, muito bem-vindos, é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Obrigada, agradeço aí o convite, o Léo, Brendon, a Faculdade do Futuro e a escola por estar aí compartilhando esse momento que vai ser muito bacana. É isso aí, obrigado, Brendon, prazer estar aqui com vocês, Marina e toda a galera que nos assiste. Bom, é um excelente momento, A gente percebe hoje que gerenciar pessoas nas organizações e pessoas que são cada vez mais complexas, porque o mundo ele é complexo. Então, você ser um bom gestor de pessoas, gerir pessoas, é um fenômeno que envolve cada vez mais aspectos de diferentes áreas. Então, você precisa saber um pouco de gestão, um pouco, muito de psicologia, as dimensões legais, as dimensões financeiras, inclusive, e cada vez mais essa ideia de que uma pessoa ela é um microverso, ela é um universo de possibilidades ali dentro, e você, como gestor, você vai estar trabalhando com um monte de... você vai estar com um pluriverso ali dentro da sua empresa, que são pessoas que, quando você chega no ambiente de trabalho, cada um tem a sua realidade, cada um tem seus dilemas, suas questões, você não sabe o que a pessoa teve de antecedentes naquele dia até chegar no ambiente de trabalho, os gatilhos. Então, é um fenômeno complexo, contudo, nós estamos falando de gestão. Objetivos precisam ser atingidos, nós temos um compromisso aí com os resultados e a gente precisa, como se diz, ir dosando aí o fubá com a água, de modo que você consiga equilibrar essas dimensões humanas, técnicas e empresariais. Então, nesse sentido, eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam hoje, dentro das próprias perspectivas de vocês, essa dimensão de gestão de pessoas. O que é gerenciar pessoas dentro da visão de vocês? Olha, Brendon, eu hoje, mesmo hoje trabalhando numa plataforma digital, mas passando por vários outros modelos de negócio, eu vejo que a gestão de pessoas ela é o centro de todo o negócio empresarial. No fim do dia, o que importa é a relação entre as pessoas, por mais distintas que sejam as modalidades comerciais. A gestão de pessoas está no centro, de todo o processo empresarial. Isso, e eu concordo muito com o que o Léo falou, Eu sou psicóloga, então eu trabalho extremamente, no cerne da questão, que é entre a empresa e o colaborador. Então, a gestão de pessoas, ela é um mecanismo onde que a gente vai lidar com esses dois mundos. Você falou de multiversas, pessoas, então eu lido com esses dois mundos e tem extrema importância no resultado final do que uma organização quer e também no resultado final para o colaborador. Então, é um setor que tem muita necessidade nas empresas hoje, sem importar o tamanho dela. Empresa pequena, média, de grande porte, a gestão de pessoas ela precisa estar presente. Eu concordo. Eu vi uma passagem dessas frases que a gente vê em algum momento na internet, em palestras, uma frase que ela diz que você pode se esquecer do nome das pessoas, você pode se esquecer do local que você as conheceu, ou da empresa que você as conheceu, mas você nunca vai se esquecer da forma que as pessoas te fizeram sentir. Então, daqui a alguns anos, dependendo da experiência que foi muito agradável ou não foi muito agradável, o nosso encontro, as nossas trocas, em algum momento você vai lembrar do mal-estar
ou da boa sensação que o nosso encontro, que a nossa... E aí nas relações trabalhistas, relações afetivas, nas relações humanas de modo geral, a maneira que você se sentiu diante de pessoas ou de determinadas situações, você acaba de alguma forma, você eternaliza isso, você internaliza isso também. Sim, fica no nosso inconsciente, né? E isso no dia a dia das empresas, a gente pode ver essa sensação, digamos assim, que a gente não consegue qualificar por determinada atitude de um colaborador ou alguma fala, mas é uma sensação que a gente sente quando é bem atendido, de um modo geral. E para você ter essa sensação, para você sair de algum lugar se sentindo bem, são pequenos detalhes, né? Tanto sensoriais quanto pequenas atitudes que não custam nada, como uma saudação, um sorriso, né? Um bom dia, uma preocupação com algo que você esteja trazendo ou alguma história que já venha acontecendo da relação sua com aquele ambiente de trabalho. Então, vamos dizer assim, essa sensação que você guardou, que é maior do que outras interações, elas no mundo, né, corporativo, elas são descritas por a qualidade da experiência do cliente naquele ambiente de trabalho. Excelente, é uma colocação muito importante, e aí eu faço até uma provocação, né, no sentido de que as pessoas, e aí a gente falando de alocação de pessoas de modo mais amplo, muitas vezes, e aí a gente precisa, já fica, né, até uma dica, né, uma indicação aí para as pessoas que nos acompanharem, a gente pensa que atendente, recepcionista, são cargos que muitas vezes as pessoas não têm aquele cuidado de entender que são as pessoas que são o cartão de visita da sua empresa. Sim, exatamente. Porque o dono da empresa, o presidente, os diretores, os gestores, supervisores, coordenadores, né, dentro de uma firma, de uma organização, eles vão ter um contato secundário. Mas quando o consumidor ele vai até a empresa, né, o ponto de contato, os canais de atendimento, essas pessoas elas são a linha de frente. Então elas vão representar muitas vezes primeiramente a sua empresa. Então é um ponto que os gestores, né, e as pessoas que contratam, que fazem a gestão de pessoas precisam pensar, é que justamente os seus atendentes, os seus recepcionistas são as pessoas que talvez precisem de mais atenção em relação a essa questão de controle emocional, equilíbrio emocional, administração de conflitos, porque assim, obviamente que dentro de uma empresa você vai ter os seus momentos de descontrole, os seus momentos, né, de insegurança, mas para onde que você vai canalizar isso? Para as pessoas certas, muitas vezes para o RH, para não descontar isso no cliente. E o que isso representa na prática, dentro do universo da gestão de pessoas, é baseado naquela frase de cuide bem do seu pessoal, que eles cuidarão bem do seu cliente. Exatamente. Então, é muito comum, né, você citou aí cargos que não estão diretamente em contato com o cliente. Falei muito de números, de planilhas, de tempo de conversão, e esquece que ali na hora tem também o tempo do quebra-gelo, tem o tempo de ambientar aquele cliente que está chegando. Então, quando você faz a gestão de pessoas, você também tem que fazer esse mesmo trabalho com o seu pessoal. Você não tem que colocar para eles só a função do negócio, que senão eles vão colocar só a função do negócio para o seu cliente. Não é isso que o cliente está buscando. Ele está buscando aquela sensação gostosa de quando ele saiu de lá e não sabe explicar por quê. Exato. Então, o ato de cuidar do seu pessoal para que ele cuide do seu cliente está totalmente relacionado no tema principal aqui do nosso podcast hoje, que é o que a gente pode fazer em termos de gestão de pessoas para traduzir isso como melhoria tanto no ambiente organizacional como também nos resultados empresariais. E é muito isso que eu acho que traz o sentido de que
Gestão de pessoas está no centro do negócio. Perfeito. E dentro de uma perspectiva que a gente chama de cadeia de valor. Porque se a gente parar para pensar que todos os colaboradores, né, desde o zelador, do porteiro, do recepcionista, né, gradativamente, os profissionais da limpeza, todos são marqueteiros, vamos num sentido amplo, no sentido de que marketing é uma relação de valor. Se eu vejo aquela empresa, nossa, empresa é cheirosa, empresa bonita, empresa bem organizada, atendimento bom, ágil, né? Tudo tá, os processos estão bem evidentes, chega uma decoração atrativa, tudo isso constrói valor. E aí essas pessoas, elas, a noção de colaborador, né, que a gente fala, não existem funcionários, existem colaboradores. Ela se torna colaboradora quando ela vê que para o negócio ficar de pé, ela precisa contribuir para que esse negócio tenha valor percebido. Ou seja, cada um tem como dar a contribuiçãozinha ali. Tem aquela passagem, né, batida, mas ela ilustra muito sobre a questão da perspectiva, da mentalidade com a qual você encara seu trabalho. Não sei se vocês conhecem essa história tinham 3 pedreiros, um do lado do outro. Vocês já viram essa? Eu já vi. Já? Então, não, me conta aí. Eu sei mais ou menos, não tô lembrando muito não, mas eu consegui visualizar o que ele me falou, assim, consegui. Então vamos lá essa história, porque se vocês soubessem, eu ia falar para cada um de nós interpretar, me né? Conta primeiro aí. Mas vamos lá. Havia, né, um pesquisador, um repórter, ele estava fazendo uma entrevista assim, numa região, e tinham 3 pedreiros trabalhando mutuamente. E aí ele entrevistou o primeiro, ele falou assim, o que você está fazendo? Aí ele virou e falou assim, tô assentando tijolo. Ele estava lá, né, com cimento, e tô assentando tijolo. Aí perguntaram para o segundo, né, o que você está fazendo? Aí ele virou e falou assim, eu estou erguendo uma parede. Ou seja, já mudou um pouquinho a perspectiva. Um estava com foco na micro tarefa, ele estou assentando tijolo. O outro já pensou, o que você está fazendo? Eu estou erguendo uma parede. E aí perguntaram para o terceiro, o que você está fazendo? Aí ele, eu estou construindo uma catedral. Ou seja, os 3 estavam exercendo a mesma função, mas com perspectivas diferentes. Né? Parece uma história assim, né, fábulazinha, essa história boba, mas isso ilustra muitas vezes como que a gente enxerga o nosso trabalho. Né? E nem sempre a gente vai conseguir fazer um trabalho sempre motivador, sempre coisas legais, mas você precisa entender para onde que aquela planilha que você está preenchendo, para onde que aquele relatório que você está fazendo vai levar, o que aquilo vai contribuir. E aí muitas vezes não é função do colaborador enxergar sozinho isso. Esse é o papel da gestão. Sim, de realmente mostrar para ele, ensinar. Eu falo que tem algo nas empresas que me chama muita atenção. Quando eu entrei para esse meio, né? Eu era da psicologia, vim para o meio corporativo trabalhar com gestão de pessoas, que foi a missão, a visão e os valores da empresa. Quando eu passo isso para o colaborador, eu tenho um resultado muito bacana, porque ele entra dentro do negócio. Ele entende qual que é a missão da empresa, né? Igual você deu o exemplo da limpeza, do cheiro, da organização. Eu entendo a missão, eu entendo os valores e eu trabalho pautado nisso. E quem está de fora enxerga, começa a ver a empresa com outros olhos. Porque o próprio colaborador, independente da função, ele vai demonstrar aquilo ali. E é muito bacana. Isso foi algo que me chamou a atenção e que eu vejo que faz diferença na hora do colaborador executar a função dele. Porque a perspectiva dele do negócio muda. Ele não vai pensar só naquela função. Ele vai pensar no que a minha função está fazendo aqui dentro da empresa. Essa história é muito bacana, eu não conhecia, né? Mas ela fala justamente disso, da cultura organizacional. Então, quando você estabelece missão, visão, valores, você consegue unificar o entendimento de todo mundo em função do propósito da empresa, que é justamente algo que ressignifica, de repente, uma microfunção dentro de um processo macro que, às vezes, se não há cultura, se não há esse entendimento, digamos que diminui ou dá um entendimento menor para o tamanho do propósito daquela empresa. Então, construir uma catedral, né? Estou aqui fazendo parte da construção de Brasília, como a gente vê muitos, até monumentos lá que exaltam, né, os tantos partícipes nesse processo de construção.
o sentido que trouxe para eles fazer parte daquele projeto que hoje a gente vê, né, gigantesco. Exato. E eu acho que, né, encerrando essa primeira discussão nossa e já caminhando para a dimensão do nosso tema, da importância dos benefícios empresariais, mas a gente já percebeu que está tudo muito integrado, né? É muito interessante perceber o seguinte, nós estamos falando aqui de uma gestão de pessoas que é complexa, feita por pessoas complexas, para outros indivíduos complexos, e acontece que existe uma dimensão material da vida. Né? Então, ou seja, eu sou um profissional, eu me orgulho, eu amo o que eu faço, mas eu também sou filho, sou namorado, sou marido, sou pai, né? Então, nós ocupamos diversos papéis nessa dramaturgia da vida e esse equilíbrio, né, ele contribui até para a nossa performance, né? Porque tudo em excesso, até água em excesso faz mal. E aí você ter esse equilíbrio, ele vai se materializar por algumas dimensões, dentre elas o que a gente chama de recompensar pessoas, que diz respeito ao próprio salário, que a pessoa precisa, né, da remuneração para ela sustentar suas atividades de vida, mas a gente acha assim, né, eu já vi um meme uma vez, muito tempo na internet, que assim, como motivar 3 vezes o seu colaborador, dê 3 aumentos de salário. E isso leva a uma questão, será que é só dinheiro? Será que é só dinheiro que motiva mesmo? Adianta você só aumentar a remuneração pecuniária, né? E aí o termo pecuniário diz respeito, né, a questões financeiras, mas às vezes isso pode comprometer a saúde financeira da empresa. Então, será que não existem outras formas de eu facilitar a vida do meu colaborador, de eu trazer soluções adicionais que são sustentáveis financeiramente para a empresa e, ao mesmo tempo, vão ser bem vistas, bem percebidas pelo meu colaborador? Então, é essa dimensão de benefício que a gente vai discutir aqui tecnicamente, subjetivamente, e eu vejo assim, tudo aquilo que o colaborador ele vê como uma vantagem que facilita a vida dele, que a própria empresa oferece aquilo num sentido de criar um vínculo simbólico de gratidão, poxa, benefício bacana que a empresa me deu, né? E num sentido também de reter talentos, né? Tem alguns filmes, principalmente americanos, quando a pessoa fala assim, você vai ser demitido. Aí fala, nossa, eu vou perder os benefícios. Meu plano de saúde. Meu plano de saúde. Exato. E aí a gente fala hoje, inclusive, de uma expressão que, preparando para o podcast, eu vi que eu gostei muito, que é bem flex. São os benefícios flexíveis, né? Que não são aqueles obrigatórios por lei e que as empresas adaptam à sua realidade. E aí eu queria saber que vocês, né, que são os grandes especialistas, as estrelas desse momento aí, subjetivamente, Marina, qual que é o efeito da recompensa no cérebro dos indivíduos, na subjetividade dos indivíduos? Como que você enxerga isso? Olha, isso é um assunto muito bacana, né, que eu venho trabalhando até na minha percepção, porque quando você está num cargo de gestão, que você fica no meio, que você pensa na empresa e no colaborador, quando entra na subjetividade, até mesmo nós que somos psicólogos, a gente se assusta. E entender isso é importante, porque a gente vai pensar, ele vai ser produtivo, ele vai me dar resultados, mas não é só isso. Como que ele vai se sentir? Então, a subjetividade ela vai entrar no sentimento. Se hoje a empresa ela tem um plano de saúde, o colaborador tem um plano de saúde. Será que ele está utilizando? Por que ele está utilizando? Quais que são os problemas de saúde dele? É o interesse da empresa. Isso vai na subjetividade. Isso é importante. Eu tenho um plano. Se eu estou usando, a empresa está se preocupando com isso. Então, eu trabalhei numa empresa que ela tinha, né, o plano de saúde, esse benefício, e a maior preocupação era como os colaboradores estavam usando. Se estava tudo bem, se eles estavam com alguma doença, se a família estava usando, se estava dando certo para todo mundo, se tinha algum problema com o plano para resolver. Então isso entra dentro da subjetividade, porque o colaborador ele vai se sentir o quê? Seguro, ouvido. A empresa ela não está se preocupando somente em pagar um plano de saúde, ela está se preocupando com a qualidade de vida que eu tenho com esse benefício. Então a gente vai ter, né, os nossos sentimentos aflorados, sentimento de motivação, que ele vai estar no nosso inconsciente.
Eu não vou estar indo para a empresa X só porque ela tem vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Eu estou indo para a empresa X porque esses benefícios, eles vão ajudar na minha recompensa. Eu vou me sentir bem, eu vou trabalhar feliz, eu vou trabalhar motivada, eu vou saber se for um benefício que tem a realidade de incluir família, e se eu sou mãe, se eu tenho filho, eu vou saber que meu filho está bem assistido, eu vou saber que meu marido está bem assistido. Isso vai gerar o quê? Menos preocupação no trabalho. Eu consigo me concentrar melhor e fazer aquilo que eu gosto. Porque muitos profissionais amam o trabalho, gostam do que fazem e eles querem essa recompensa de estar analisando o trabalho deles. Então, se eu tenho um trabalho que eu amo, mas a minha cabeça ela está fora do trabalho, como que vai ser a minha execução, né, meninos? Exato. Ela não vai ser da forma correta. Então, é muito importante a gente entender a subjetividade de plano de saúde, de vale alimentação ou outros tipos de benefícios que hoje, como o Breno falou, é amplo. As empresas elas vão trazer o benefício, colocar na realidade delas e principalmente, né, na realidade dos colaboradores, e isso vai trazer uma motivação imensa para eles. Então, assim, é muito importante essa subjetividade e que o gestor entenda. O que é o mais importante, né? Que a gente tem o Léo, que é gestor, né? A gente aproveita, já puxa um pouquinho a orelha falando assim, porque é importante que o gestor entenda a subjetividade do colaborador. Vou fazer um complemento aqui sobre o olhar do gestor. Quando a gente fala de subjetividade e de motivação, o complemento ele vai de encontro ao aspecto da concretude, da objetividade do que representa motivação de fato na empresa. É muito legal a gente ver como os resultados dos benefícios, como ferramenta de motivação, eles transformam de forma concreta, né, tanto a vida das pessoas, como também as suas relações no trabalho e a própria produtividade. A própria palavra em si, ela já é autoexplicativa, né? Se você pegar motivação, ela motiva a ação. Então, ferramentas que promovem a motivação, elas são atores centrais, né, de um trabalho de gestão de pessoas. Porque uma coisa é você fazer uma tarefa, outra coisa é você fazê-la motivado, né? E motivar, ferramentas que motivam, elas potencializam o empenho daquela tarefa. Quando você tem um colaborador que está feliz no ambiente de trabalho porque tem benefícios que o colocam nessa condição, ele está totalmente integrado a dinâmica daquela empresa, ele cumpre uma função que é muito importante na gestão, que quando a gente olha para o nosso quadro de funcionários, a gente está vendo ali os nossos primeiros clientes. Então, você primeiro tem que vender a ideia, o propósito da sua empresa para o seu colaborador. Ele que tem que comprar a ideia primeiro que todo mundo. Todo mundo, exatamente. E aí, gente, o papo tá ótimo. Tô adorando ver esse bate-bola. Tá gostoso mesmo de ouvir. Mas é o seguinte, aí eu já coloco um termo aqui, como coordenador de curso, como professor, já botando um conhecimentozinho breve, técnico aqui, a noção que a gente já fala muito de quê? De cliente interno. Quando a gente fala, quem que é o seu cliente interno? É o seu colaborador, né? E por que a gente fala de cliente interno? Porque o seu funcionário, o seu colaborador, ele tem que comprar a ideia. Imagina, eu trabalho na empresa ABC. Eu chego na minha casa falando que a empresa, vamos supor que é uma empresa de alimentação, né? E a gente vê isso muito acontecendo no setor alimentício. Nossa senhora, a cozinha daquele lugar é uma porcaria. É uma nojeira. Eu não como nada lá. Imagina, se a pessoa que trabalha dentro da empresa fala mal, não acredita na ideia da empresa que ela mesma trabalha, eu que estou de fora que vou comprar essa ideia? Não vou.
Então a gente precisa ser muito enfático nesse ponto de que o colaborador ele tem que ser defensor da marca, sim. Sim. Ele tem que ser um promotor da marca, sim, porque se eu estou falando mal da empresa que eu trabalho, eu só estou ali por causa de dinheiro. Ele é um guardião da marca, né? É, um ele embaixador. deveria ser, né? A pessoa que fala mal da Isso. empresa, ela não está sendo esse guardião. E aí fala assim, mas é puxar saco. É lógico, você vai, né? Você precisa prestigiar quem? É quem está pagando seu salário. Você tem que ser um defensor da marca que Mas você aquele faz parte ecossistema interno, ele tem que estar em harmonia, né? Isso. dela. Exato. Aí por aí isso que- que entra a gestão de pessoas que tá lá no meio, que ela vai observar esses comportamentos nos colaboradores, porque eu falo que a gestão de pessoas, na hora que eles observam, a gente já tá pegando tudo que acontece. É. Então, por isso que é importante ela estar ali para ela entender esse comportamento dos colaboradores e saber como lidar. Porque toda empresa vai ter quem veste a camisa, que é aquele termo mesmo que veste, que entende tudo da empresa, independente do seu setor, né? Você saber tudo da empresa. Então, a gestão ela vai estar ali para poder mapear, para poder olhar e melhorar esses resultados aí. Exato. E isso é uma coisa, pessoal, que vem de uma cultura, e aí a gente precisa entender que, né, uma grande lição que fica neste e nos outros podcasts que virão relacionados a recursos humanos é que nada em se tratando de pessoas é simples, é uma resposta óbvia. Tudo tem um plano cultural muito forte. Sim. Então, existe uma cultura macro, uma cultura regional em todas as cidades, ambiências empresariais que tem essa coisa desse contrato psicológico, de que existe uma briga simbólica de longa data em todas as empresas que inconscientemente fala o seguinte, eu estou trabalhando demais e a empresa não me paga o suficiente pelo tanto que eu trabalho. E do outro lado também, eu pago muito e meu funcionário faz corpo mole. Corpo mole, não faz, não tá me entregando resultado. Existe essa briga simbólica que é cultural, que a gente parece que meio que já vai para as empresas com essa Pensando nisso. Vocês concordam comigo? Eu concordo, principalmente aqui na região, que é onde eu atuo. É algo que essa cultura, ela acontece. São poucas, né, as empresas que estão mudando essa cultura até para o pensamento da pessoa que vai entrar. Para ela tirar aquilo do inconsciente e pensar que vai ser diferente. É outra forma de se trabalhar. Olha, eu acho que tudo tem uma relação com o alinhamento de expectativas, Sim. né? Isso não tem como se resolver pelo valor que é pago, porque o significado que parece que existe para um é isso do outro. Exato. Então é onde você tem que, mais uma vez, né, trabalhar o clima organizacional e, por alguns aspectos, a gente vê soluções através de um bom plano de benefícios, por exemplo, que você consegue, dessa forma, criar valor através do que a gente chama de salário emocional. Exato. Isso, bacana. E é nesse ponto, Léo, que eu tô falando, né? Quando eu falo de cultura, pessoal, eu tô falando cultura mesmo, é uma cultura geral, né? Que parece que leva as pessoas a esse pensamento né, dessa luta de forças aí, e é geral mesmo. Quando eu falo geral, assim, você vê em publicações de internet, até nas páginas de... A gente vê nos memes, nos né? memes, eu mesmo, exato. Na minha página profissional, eu compartilho muitos memes, porque é a realidade que a gente vive, né? Exato, e isso, e é legal você tocar nesse ponto, ô Marina, porque é o seguinte, existe uma máxima dentro do neuromarketing que fala-se que o meme, ele está para cultura, assim como o gene, ele está para genética. Sim. Né? Então o meme, ele vai trazer uma informação cultural. Por que uma coisa viraliza? Um conteúdo viraliza? Porque ele tem uma informação cultural, né? Um traço informacional ali que é como se fosse um código genético e que ele vai sendo transpassado e daqui a pouco está todo mundo falando isso. E o que me chama a atenção nesse ponto, e o Léo falou a questão do salário emocional,
É um pouco preocupante quando a gente vê memes em páginas empresariais, por exemplo, né? Não vamos citar nomes, mas páginas empresariais com grande número de seguidores, de memes empresariais. Sim. Né? E aí coloca assim, eu usando a impressora da firma para imprimir o currículo. Para imprimir o currículo e mandar para outra empresa. Gente, isso é uma cultura tóxica. Se você for parar para pensar do ponto de vista até dessa deslealdade, né? Assim, é um pouco complexo. Então, essa cultura que eu falo... E é uma cultura que ela vai acontecer, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Essa, principalmente do meme do currículo. Isso é a questão... E as pessoas compartilham isso como água. Sim. E sem medo de ser feliz, né? Sem medo de quem tá vendo isso. E quando você questiona ou pergunta, não, eu não tô errado. Porque tenho que imprimir um currículo na empresa. E aí isso vem muito, e parece, né, o que me parece, aí quando o Léo fala de salário emocional me chama muita atenção, parece, né, em certo ponto, em certa medida, que gostar do lugar que você trabalha, que gostar do que você faz, é errado, ou que você tá falando mentira. Sim. Né? Parece que o certo, alguns valores... Então a gente não pode perpetuar isso. E como empresa, a gente precisa estar sempre aproximando as pessoas, a gente precisa estar sempre construindo esses laços mesmo de gratidão. Eu falo assim, dentro da minha própria... Quebrar esses paradigmas, né, da sociedade e reinventar isso. Eu falo isso de toda a minha trajetória profissional. Todas as empresas que eu atuei como colaborador até hoje, eu sempre saí porque eu precisei sair em função das circunstâncias da vida e sempre saí pela porta da frente. Num sentido assim, sabe? De ter uma boa relação. Inclusive na área de marketing tem muito isso. Por exemplo, gerenciador de anúncios. Tem algumas das empresas que eu trabalhei que eu continuo com acesso ao gerenciador de anúncios, num sentido assim, se der algum problema que você socorre a gente, claro, isso já passou coisa de 4, 5 anos. Por causa dessa boa relação. Né? Isso é bacana de ouvir. Isso é uma coisa... Então, é por isso que me choca um pouco, sem querer ser demagógico, mas porque a gente não pode perpetuar, e a ideia do benefício é criar esse vínculo, né? Essa retenção de talentos, que eu acho que é o maior propósito de um programa de benefícios, para que as pessoas ela realmente vejam que é uma parceria, é um colaborador. Sim. Eu te entrego aqui o meu talento, as minhas habilidades, eu tenho uma recompensa à altura, né? E essas, digamos, críticas, né? Isso sempre existiu, desde que o trabalho existe. O que acontece hoje é a transposição disso nos meios das redes sociais, do meme e outras formas aí, WhatsApp. Mas é inerente à relação humana. O que a gente vê, de fato, é que hoje no mercado de trabalho há um encontro de gerações, né? Você tem colaboradores de faixas etárias muito distintas e cada vez mais o que traz a pessoa para dentro da empresa no sentido do senso de pertencimento que opõe a esse tipo de conflito que vocês colocaram aí, são novas formas de motivar ou de gerar valor para a atividade dentro da empresa. Então, hoje, você vê, né, uma quantidade de pessoas que optam por trabalhar em X ou Y empresas, mais vamos colocar aí, pela característica ou por alguns aspectos dos benefícios que aquela empresa oferece do que pelo próprio salário em si. Aí a gente vê que o dinheiro nem sempre ele está preponderante da forma como ele sempre foi. Claro que ele é o principal fator, mas a gente pode colocar aí, falando objetivamente, de outros aspectos que atraem ou que motivam pessoas. Né? Você tem, um deles o próprio valor em dinheiro, obviamente, mas você também tem como motivar funcionários através de benefícios relacionados ao tempo. Porque, eu vou dar um exemplo, às vezes para uma mãe não há dinheiro que pague uma folga no fim de semana para ir no parque com a filha, ou um jovem
que prefere ganhar menos para ter flexibilidade e ir para a faculdade. Exato. em seus horários. Então, a gente tem também benefícios relacionados a tempo, a gente tem benefícios relacionados a reconhecimento. Muitas vezes você tem colaboradores que estão buscando uma realização profissional ou se identificar com aquela atividade. Então, momentos de reconhecimento, eles são importantes até de forma pessoal ou até coletiva, obviamente, para aquela pessoa. E, por fim, eu diria os benefícios em experiências. E aí a gente tem um amplo, né, espectro de possibilidades, desde os benefícios educacionais, que aqui, né, na faculdade a gente, inclusive fazendo um jabá aí, né, para quem nos assiste aí, empresas de um modo geral, né, tem vários cursos aqui na faculdade que eu conheço, que são benefícios educacionais para aquelas empresas que querem formar, né, os colaboradores. Dar mais recursos, né, em educação para os seus colaboradores, tem benefícios culturais, benefícios... Aí vem, né, o que a Marina falou mais cedo sobre os benefícios em saúde, que hoje em dia também se diversificaram de forma incrível, e tantos outros, né? Perfeito. Então, motivar para essas diferentes gerações e combater, que é o que o gestor busca o tempo todo, né? Esse tipo de conflito e opinião tóxica dentro da empresa, tem uma gama enorme aí de possibilidades, de características, de benefícios, de formas de motivar e fazer com que os colaboradores eles se sintam parte da empresa, né? Excelente. Léo, a sua fala é um dos, tá, Marina? Um dos momentos mais esperados, né, em relação da dimensão técnica do como fazer, né, do how do. E aí, eu vou, antes de passar, né, o bastão para você, como bom mineiro e comunicólogo, eu vou contar um caos para introduzir, bem rápido, tá, gente? Bem rápido para introduzir aí a minha fala e você vai entender o porquê, Léo. E vou fazer um breve merchandising para você que está nos assistindo, que o Léo falou a respeito dos benefícios que a Faculdade do Futuro pode oferecer para você. Se você tem uma empresa, se você trabalha em uma empresa, aguarde a nossa visita, entre em contato conosco, que nós temos uma grande novidade para vocês, que são os planos empresariais, tanto nos nossos cursos EAD, temos cursos na área corporativa e cursos na área educacional, quanto também nos nossos cursos de negócios presenciais. Então, deixando esse mistério, esse spoiler aí, né, fica a dica. E aí, entrando no meu caos, né, pessoal, é o seguinte, a minha primeira experiência como gestor mesmo, eu tive a sorte, assim, eu me graduei inicialmente em administração, então com 19 anos eu estava no quarto, quinto período, eu já entrei, minha primeira experiência de estágio já foi como gestor. Então, assim, é uma oportunidade, assim, bem rica, né, que desde muito jovem eu cresci dentro dessa perspectiva. E no auge da minha imaturidade, caí de paraquedas ali na empresa, e aí eu ia analisar meio que ser um mini gerente, um consultor geral de administração, voltado em marketing, pessoas, de uma empresa que ela vendia softwares, né? Então era uma estrutura de televendas mesmo, telemarketing, e a maioria das vendedoras era mulher, maioria ou totalidade, né? E aí, dentro das metas, né, o pessoal de vendas trabalha com metas, e aí batia um determinado número de vendas, as pessoas ganhavam um benefício. E o benefício, em função de uma parceria que a empresa tinha, né, ali por bater aquela meta, era um dia no spa da cidade. Era um dia, né, vai ter um dia, tipo um dia de princesa, sabe? Então, você bati X mil de vendas, tá? Você tem um dia... E as pessoas não estavam atingindo o objetivo. E aí, numa conversa, depois que eu peguei a confiança, né, daqueles colaboradores, não tanto porque, né, ver aquele menino ali, que tá fazendo, mas enfim, na medida do possível, uma das colaboradoras, uma das vendedoras me perguntou, deixa eu perguntar, esse benefício aí, quando a gente bate a meta, não tem como trocar ele em dinheiro ou trocar num vale-compra no supermercado? Porque a realidade sociodemográfica e econômica daquelas colaboradoras era
para um SPA, que geralmente é o pessoal que tem um poder de compra, né, um poder, né, até mesmo um capital cultural, uma frequência, uma ambiência diferente, ela se sentia intimidada, então ela não usufruía daquele benefício da meta, né? Então, assim, não é um grande case, assim, nossa, resolvi um grande problema empresarial. Era uma coisa meio simples. E aí entra na questão do que você falou da conveniência. Por quê? Para o gestor da empresa, era conveniente ter aquela meta, por quê? Porque tinha parceria com o SPA. Então, assim, vou oferecer um dia de... Era barato para eles oferecerem. Só que o colaborador não via vantagem naquilo, por quê? Porque, eu não vou naquele SPA né, não me sinto bem, não me sinto confortável, tem outras coisas para fazer. E foi uma fala que me chamou muita atenção, marcou muito a minha carreira por causa disso, porque ela falou, tem como trocar isso em dinheiro, ou um vale-compra no supermercado, alguma coisa... Ela usou até a palavra, na época, mais útil. Não é uma coisa mais útil, não. E aí a gente reflete. Bom, com esse caos breve, Léo, a minha pergunta é, né, e aí eu já deixo a deixa na minha fala, para como montar, com base na sua experiência como gestor, como montar adequadamente um programa de benefícios e como comunicar esses benefícios para a equipe de uma maneira que funcione, que não fique ali só pro forma, né? Muito legal essa história aí, né? Que a empresa, ela buscou um caminho que para outras empresas, outros públicos, né, outros colaboradores de outros lugares, possivelmente seria uma coisa maravilhosa, mas naquela situação ali aconteceu uma análise diferente, né, uma demanda, uma inadequação à realidade daquele grupo de colaboradores. Então, esse ponto é um ponto crucial mesmo, e que é de toda importância a gente entender. Então, vamos começar aqui como que é montar um plano de benefícios para uma empresa, né? O profissional de RH, ele está buscando, né, realizar o seu trabalho, fazer um RH estratégico. A Marina vai, né, com toda a propriedade falar sobre isso, e aí se depara com a situação de proporcionar benefícios aos seus colaboradores. Primeira coisa é alinhar com o gestor, alinhar com o tomador de decisão o orçamento possível para essa atividade, para essa ação. Feito isso, é necessário, e aí todo RH tem isso já de forma inata, entender, né, o perfil do seu pessoal, dos colaboradores ou dos diversos setores da empresa. Então, a Marina até falou disso, né? Dessa dilema de conhecer as pessoas. Isso, é entender a necessidade, né, do colaborador em geral. Então, né, nessa montagem do Léo aí, a gente tem o pivô de entender qual que é a personalidade das pessoas para ele poder ter o gancho e criar um melhor plano de benefícios possíveis para aqueles colaboradores. Exato. Entender o público, né? Uma coisa interessante que eu vou falar agora é entender o que está sendo praticado também no mercado, sim, na concorrência. Por quê? Se você quer motivar, você tem que ou se diferenciar ou pelo menos fazer o dever, sim, de casa. Então, depois de entender bem o seu público, vá ao mercado entender o que está sendo feito, né, no cenário, naquele mercado onde a empresa que você trabalha atua. Feito isso, já com esses entendimentos, aí um passo que hoje eu acredito ser um divisor de águas na profissão, que é entender quais as opções existentes em termos de benefícios corporativos. Porque no senso comum, se perguntar para um empresário por aí, né, se vê, né, benefício como o vale transporte, ticket de refeição e lá na frente um plano de saúde, que às vezes não se encaixa, por exemplo, dentro do orçamento ou coisas assim. Se encaixou, ótimo. Mas o que nós temos dentro desse gap, né, dessa lacuna? A gente tem hoje uma quantidade imensa de modalidades de benefícios, como a gente comentou um pouco atrás aí, que dão ao profissional de RH uma liberdade ou até mesmo uma possibilidade de cumprir aquela função
dentro do entendimento do seu público e do que está sendo praticado, ele construir um plano de benefícios. Nós temos aí uma quantidade de novas modalidades de benefícios educacionais, de benefícios em experiência, auxílio creche, benefícios em saúde, que não exatamente correspondem a planos de saúde, como telemedicinas, como os descontos em plataformas, né? Citando a que eu atuo também, temos benefícios como os descontos em academia ou acessos a academias. É uma gama enorme. Feito isso, é a hora de você então fazer algo que às vezes é um pouco esquecido, que é publicizar, que é você divulgar, que é fazer com que os colaboradores então vejam valor naquilo que você conquistou com o seu chefe, né? Ele te deu um orçamento para você colocar benefícios dentro da empresa. Agora, se você não divulgar isso e não gerar o valor e não fomentar, não estimular o consumo daquilo, pode ficar como algo, né, que não trouxe e não vai trazer o resultado esperado. Perfeito. E por fim, a análise do resultado. É você entender, você avaliar e ajustar caso necessário. Então, são 7 passos, acredito eu, ou 6, não sei, que você monta o seu plano de benefícios e daí você tem mais essa ferramenta de gestão de pessoas, uma ferramenta poderosa junto, né, ao seu time, dentro da sua empresa, para motivar, para inspirar, para reter. A gente fala muito sobre retenção, né? A gente fala muito sobre diminuição de turnover, a gente fala muito sobre diminuição de faltas, mas também um ponto importante é que a gente também consegue, através de benefícios, atrair, né, um olhar de fora. Você consegue, com uma oferta de trabalho que envolve salário mais benefícios, você também atrai bons colaboradores. Sim. Então você cumpre aí uma série de funções através de um bom plano de benefícios. Isso é uma dimensão. Gostei muito, não é? Adoro essa área. E assim, depois a gente quer saber um pouco assim, dessa lista, lista aí, Léo. Você trouxe um monte. Trouxe um monte. Se você quer saber o que tem na lista do Léo aqui, deixa nos comentários, coloca quero saber a lista de benefícios do Léo. Pra poder falar de Exato, gente, a lista tá grande mesmo. Então, se você quer saber, entre em contato com a gente, manda pro meu e-mail. Se você é gestor de empresa, se você quer ser estudante de RH, é nosso aluno do RH, quer saber o que tem na lista do Léo, a gente vai mandar pra vocês e você tem que deixar aqui nos comentários pra gente, tá certo? À disposição. Bom, muito bem, Léo. E assim, você tocou no ponto, cara, porque assim, o caos, agora vocês entenderam por que eu quis introduzir com esse caos de que eu realmente vi. Porque às vezes eu vejo que o benefício não é pra mim e às vezes eu não sei como usar. Né? Tipo assim, tá, beleza, legal, mas e muita gente às vezes fica com vergonha, por exemplo, você vai ter um vale academia, um gym pass, ou você vai ter, né, um desconto num crossfit. Aí beleza, mas será que se eu chegar lá vai ter mesmo? Ou será, como é que eu faço? O medo da situação vexatória. Eu vou passar vergonha, eu vou falar, não sei o que é isso aqui não. Então muitas vezes saber como acessar o benefício pode parecer... Acho que é o maior gatilho. Pode parecer óbvio, mas existe um ditado que eu gosto muito. O óbvio precisa ser dito. Né? É óbvio pra quem? Sim, uma vez eu trabalhava numa empresa e olha para vocês verem a falta da comunicação. A empresa conseguiu um benefício de academia, que era um desconto de 50% para quem trabalhava lá, só que só tinha um panfleto pregado no refeitório. Então os colaboradores ficavam exatamente falando o que ele falou. Eu vou lá e se eu chegar lá e não tiver, eu vou fazer papel de bobo. Então, se for explicado, se tiver um momento com eles, explicar o porquê que aquilo ali foi conseguido, em que a empresa pensou para eles, que eles podem ir, que eles podem procurar, quais as dúvidas que eles têm de como utilizar, porque também é importante ter essa abertura de dúvida. A validade, né, Marina? Por exemplo, válido por tempo indeterminado, ou, né, válido até a data tal, para saber, será que esse cartaz não tá velho ali, esqueceram de tirar? Isso, então não é só colocar informativo, vou colocar no refeitório que todo mundo vê, vou colocar no ponto, do lado do ponto que todo mundo vai ver, não é só isso. Eu tenho que comunicar e é muito importante o que o Léo falou, eu tenho que inspirar o colaborador naquele benefício. Exato. Eu tenho que inspirar a ele a querer usar dentro da necessidade, né?
que você montou, que a gente pensa numa empresa, ela montou da necessidade, que às vezes a necessidade dela era uma telemedicina, porque ela viu que a família precisava usar, que estava tendo muito absenteísmo na empresa, vamos colocar isso, né? Que ela utilizou isso. Mas se eu só falar, gente, agora vocês têm telemedicina, eles vão ficar assim, mas eu vou usar com que telefone, com que computador? É na empresa, é em casa? É com aplicativo. Com aplicativo, é aplicativo, eu tenho que ligar, é aqui, é em outro lugar. Então eu tenho que explicar, eu tenho que inspirar ele a usar a telemedicina da melhor forma possível, para ele, para a família. Então, o gancho de tudo para isso funcionar é a comunicação, é óbvio ser dito sim, que aí a gente vai ter essa funcionalidade e o benefício em ser enxergado e vir para a subjetividade. Perfeito, nossa, assim... Pode ir? Não, desculpa. Você me lembrou de um ponto fundamental que é papel do RH e ele desempenha isso muito bem dentro da experiência que a gente vem tendo nesse trabalho em parceria com os RHs aí. Se Deus quiser, só tende a prosperar, né? É que sem essa atenção do RH com a utilização de determinados benefícios dentro da empresa, o sentido da composição do plano ele meio que se perde, né? A gente falou sobre retenção, a gente falou sobre atração, sobre diminuição de faltas, absenteísmo, diminuição de rotatividades, né? Que são dados objetivos, mas a união, né? O encaixe dessa formação de valor junto ao salário do colaborador, ele está totalmente atrelado à melhoria na qualidade de vida das pessoas que estão ali como colaboradoras. E é isso, né, essa melhoria, é esse sentido principal que dá para a pessoa a satisfação do benefício. Ele depende um pouco dessas duas. Eu tinha falado se não eram 6 ou 7, são 6 etapas. Depois eu estava puxando a minha colinha aqui. Esse sentido ele depende um pouco também desse olhar do RH para sua equipe, né? Ele construiu junto à direção da empresa um plano de benefícios que tem uma função empresarial, mas ao mesmo tempo ele tá cumprindo também uma função social muito bacana, que é a melhoria na qualidade de vida das pessoas. E isso é gratificante também, né, em um aspecto humano, de um modo geral. E isso é lindo, na verdade, né, pessoal? Parar para pensar, isso contribui diretamente naquilo que eu e a Marina estávamos falando de reverter essa cultura que é antiga, que pode vir a ser muito tóxica. Por quê? Quando você de fato vê valor, você constrói um benefício que funciona, porque isso é gratificante para o gestor também. Eu trabalhei muitos anos com gestão de parceria, que não é a mesma coisa, mas tem um escopo parecido, num sentido de que uma parceria ela pode ser tudo, pode não ser nada. Né? Vocês concordam comigo? Beleza, eu tenho parceria com a empresa da Marina, mas é uma parceria de boca ali, vez ou outra faz uma coisa. Então eu penso que o benefício ele tem que ter esses resultados efetivos no mesmo sentido. Um custo saudável financeiramente, um retorno em termos de utilização com um percentual considerável e que ele traga um impacto na percepção de valor daquele do colaborador. E a gente não pode perder de vista que o foco o quê? Retenção é relacionamento. E aí quando a gente para pensar nisso, o impacto é direto, já levando, né, para nossa finalização, mas é o nosso até breve, né, porque vocês já fica assim, eu adorei o papo, né, de fato assim, achei uma delícia essa conversa, e vocês estão, né, as portas aqui sempre bem-vindas já, mas focando nessa última temática que impacta em tudo, que é a questão do próprio clima organizacional, a mudança de cultura dentro das empresas, né? Essa oportunidade de crescimento que a pessoa vê. Muitas vezes eu não tenho, vamos supor, eu não tenho pretensão de crescer verticalmente.
subir um cargo hierárquico acima. Mas eu quero crescer horizontalmente. Eu quero crescer horizontalmente, ampliar meus benefícios, aumentar as responsabilidades dentro do meu cargo, dentro do meu próprio cargo, enriquecer o meu cargo, e tudo isso que a gente falou contribui muito para isso. Então eu queria ver a visão de vocês nesse impacto mesmo do clima, dessa parte linda mesmo que a gente está discutindo aqui. Como que vocês enxergam? Olha, eu vejo, né, eu sou um apaixonado por essa atividade de trabalhar com benefícios corporativos, porque você se vê no meio de um círculo virtuoso em que você entrega para o mercado uma solução de valorização da empresa através da valorização e melhora na qualidade de vida do colaborador. Então, como que você tem 1000 formas de valorizar a empresa lá, vou fazer uma fachada nova, vou colocar uma filial, enfim. Mas quando você busca valorizar a empresa por meio de ferramentas que melhoram a vida das pessoas, você está envolvido num círculo virtuoso. Sim. De valorizo o meu funcionário e ele me valoriza. Né? Ele valoriza a empresa. Então, isso é talvez a forma mais bonita que eu conheço de melhora de ferramenta para melhoras de climas organizacionais. E também vejo como um importante, um poderoso recurso, talvez a última fronteira de um recurso para essa finalidade. Eu acredito que a melhora do clima organizacional é algo importantíssimo e fundamental, e uma das únicas formas que eu acho mais poderosas de conseguir chegar nesse resultado é através de benefícios corporativos. Sim, eu concordo muito com o que o Léo falou, nessa questão de benefício, tudo mais do colaborador. E esses dias eu vi um empresário, né, não me lembro o nome, e ele falou: como que o colaborador me vê andando de jatinho se eu não dou um refeitório básico para ele almoçar? Então, isso tudo entra no clima organizacional. Porque se eu chego num lugar para trabalhar, se eu não tenho qualidade de trabalho, eu não me sinto bem. Então, o clima organizacional, eu falo muito da subjetividade, né? Bom dia, tudo bem com você? Ajuda mútua, independente da sua função. Eu sou o RH, ele é o financeiro, o que meu setor tem a ver com o dele? Não, nós somos uma empresa. Se ele está precisando de algo no financeiro, por que eu não posso ajudar? Então, isso tudo ajuda no clima organizacional. E eu trabalhei numa empresa, gente, que o clima organizacional, ele era assim. Ele era de ajuda. Quando eu entrei lá, eu fiquei encantada. Sim. Porque você sente que, independente da sua função, as pessoas te ajudam e elas têm abertura de receber ajuda. Então, eu tinha qualidade de vida, né? Eu não tinha benefícios, né? Além do meu salário, mas eu tinha uma qualidade de vida. Eu era sempre elogiada pelo trabalho que eu fazia. Sim. Eu recebia feedbacks negativos pelo trabalho que eu fazia para desenvolver. Eu tinha um refeitório para poder almoçar, para poder descansar. Eu tinha a união das pessoas, a gente fazia coisas diferentes para chamar a atenção, porque eu era, né, gestora de recursos humanos. Então, o clima organizacional, ele vai muito além só do benefício. Eu preciso estar bem na empresa. Sim. Eu preciso chegar lá e me sentir bem. E ele falou uma coisa muito interessante, bem lá no início. A empresa tá limpa, a empresa tá cheirosa. Imagina você chegar numa empresa que ela tá toda suja, que ela não é bem cuidada. Eu vou ser o reflexo. Exato. Então, o clima organizacional, ele vai do capital humano. As empresas precisam investir em coisas básicas que vão ajudar no clima organizacional e incentivar essa cultura de ajuda. E também é importante a gente ver o crescimento. Nem todo mundo quer o crescimento vertical. Tem gente que, eu vou dar um exemplo, né? Eu vim do ramo aí do supermercado. Tem gente que tá no supermercado quando eu trabalhava, que tinha 12 anos que estava lá, como operadora de caixa. E eu perguntei se ela tinha vontade. Ela, não, eu amo a minha função, mas eu queria desenvolver mais ela. Então, ela poderia ser uma operadora nível 2, nível 3.
Às vezes a operadora nível 2, ela teria um papel fundamental no treinamento. Exato. Então, isso que às vezes as empresas precisam ver, que ajudam, estimulam, vai ter retenção de talentos, o clima melhora porque eu me sinto valorizada na profissão que eu tenho, porque eu gosto dela. Eu gosto dela, eu não quero mudar de profissão, eu não quero ser gerente do supermercado, eu quero ser operadora de caixa. Eu gosto de atender o cliente. Nem todos querem ser CEO e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então as empresas, elas precisam entender isso. A gente tá numa geração que a gente quer chegar, eu falo que eu sou dessa geração, tá, gente? Que quer chegar numa empresa e quer ver oportunidade de crescimento. Mas não é só oportunidade de crescimento que eu vá me tornar uma gerente. É oportunidade de crescer dentro da função que eu gosto. Sim. Isso é importante, tá no clima. A questão da flexibilidade também, né? Que hoje muitas das empresas estão implantando trabalho híbrido, trabalho home office. Flexibilidade também, que eu falo que sou mãe, preciso levar um filho ao médico. Então depois você vai, outro dia você compensa essas horas. Isso é flexibilidade. Eu sinto que quando eu precisar, a empresa ela pode me atender. E quando a empresa precisar, eu também vou conseguir atender ela. Atender. Porque isso é uma coisa mútua, né? Então, com isso eu vou ser mais produtivo, vai estar aquela motivação que o Léo falou desde o início, eu vou trabalhar motivado. Então, é muito importante, né? Eu falo, se tiver alguma empresa aí escutando, espero que esteja, entender que eu preciso dar qualidade de vida para o meu colaborador e melhorar o meu clima organizacional, sempre trabalhando, sempre estando ativo junto com ele. E só para defender essa turma que você falou, que quando fala que a pessoa não quer crescer, parece um perfil não muito bem-vindo, como alguém que se estagnou. Mas a gente que lida com pessoas aí a todo momento, é muito comum ver pessoas que têm uma característica de não querer promoção, não querer ganhar mais, não querer mudar de função. Mas ela sempre, todo mundo quer crescer. Porém, é crescer no sentido de mais qualidade no ambiente de trabalho. Exatamente. Mais benefícios. Ter questões que façam o dia melhor. Então, às vezes, não querer crescer não significa não querer mudar de cargo, né, de não função. significa não querer crescer. Todo mundo tem esse sonho de se sentir cada vez melhor. É a realização profissional, né? A realização da sua profissão. E é aí que entra, né, o tema do nosso podcast, que vai de encontro a formas de você reter, fidelizar e estar sempre trazendo novos motivos para que esses bons profissionais eles continuem com essa vitalidade dentro da empresa. Em tese, né, em resumo, assim, eu concordo, né, faço coro às falas de vocês. Eu acho o seguinte, nem todos querem ou se veem com aptidão para, entre milhões de aspas, mandar ou exercer liderança. Sim. Não quero, gosto de ser liderado, não quer dizer que eu não esteja vestindo a camisa também, fazendo o meu melhor. A gente precisa entender isso, porque a gente acha, e isso vem de uma cultura geral, que todos precisamos ter a ambição de sermos CEOs, né, C-level, diretores executivos. Não, se eu for um colaborador fiel, um colaborador que está satisfeito no que faz, que vê a possibilidade de crescer e aumentar os benefícios proporcionalmente às entregas, isso muitas vezes é o suficiente para mim. Eu gosto, igual a Marina falou, eu gosto do que eu faço, eu quero ganhar mais, né? Eu quero desenvolver né? mais, Exatamente. mas exercendo a mesma função. Porque muitas vezes as pessoas se sentem até inseguras. Meu Deus, eu era um excelente vendedor, agora eu sou supervisor de vendas. Acabou. E a gente vê que muitas vezes acontece muito. Uma carreira por isso. E é também importante, a gente vem da gestão e falando, eu tenho que preparar o colaborador. Então, se eu quero que esse colaborador cresça, eu também tenho que preparar, eu tenho que estimular ele, eu tenho que observar se ele está tendo uma visão crítica sobre determinada coisa que ele vai crescer. Eu preciso de uma avaliação psicológica para ver se aquele é o momento. Às vezes não é. Às vezes ele quer crescer, mas não é o momento dele. A gente tem que saber esperar também aquilo ali. Então, hoje eu trabalho voltada para várias empresas, né? Eu sou prestadora de serviço e hoje eu consigo ver em várias empresas essas formas diferentes. Algumas empresas têm
como se diz, a promoção vertical, e algumas pensam no horizontal porque elas entenderam o perfil da empresa. Porque ficavam, mas como que eu vou promover? Como que eu vou melhorar? O que que eu vou fazer? Eu já tenho benefício, eu já tenho isso. E a gente conversando, a gente foi orientando. Essa pessoa gosta dessa função? Gosta. Então, por que que eu não posso melhorar ela na função? Ela desenvolver na própria função. Né? E crescer ainda mais com isso é um dilema, né, terrível, né? Às vezes você tem um ótimo gerente que se torna um ótimo vendedor, que se torna um péssimo gerente. E aí como não promovê-lo também e deixar de e ele não se frustrar. Exato. E às vezes, assim, quando você dá a possibilidade de escolha, por exemplo, olha, Léo, você é um excelente vendedor, eu acho que você sabe muito o que você faz e eu quero te oferecer a oportunidade de ser um supervisor de vendas, um coordenador de vendas. Você aceita? Além dessa própria insegurança, existe aquele medo. Meu Deus, e se eu disser não, disser que eu estou feliz na minha função e eles entenderem como ingratidão, vai me mandar embora, né? Então existe esse dilema também, né? Aí um tema bom aí para o próximo. Exatamente. É importante, eu falo assim, eu quanto recursos humanos, né, gestão de pessoas, a gente sempre atuava quando a gente iria promover alguma pessoa dentro da empresa, mesmo em nível operacional ou em nível de liderança, a gente conversava, tinha essa fala de eu quero tentar participar ou eu não quero, não é pra mim, e sempre quando eles faziam a gente deixava claro, é um processo, nós vamos te analisar, ver se esse é o momento que você vai crescer. E o que a gente fazia com as pessoas que não eram reprovadas, que não eram aprovadas, né? A gente fazia um trabalho de recuperação, de mostrar o porquê, de desenvolver, e nisso a gente conseguia fazer essas pessoas no futuro serem o que elas estavam almejando. Então isso tem um papel muito importante que entra em tudo isso, que entra no benefício, que entra no clima organizacional, que vai entrar na saúde mental, e essa geração ela está buscando isso hoje, né? Que é a saúde mental, que é ter um bom benefício que vá satisfazer a necessidade dela, né? E o salário, é claro. E os seus benefícios adicionais. Isso, né? Como eu falei, hoje, eu trabalho muito com isso, com recrutamento e seleção, a primeira coisa que um candidato me pergunta, vocês acham que é o quê? Qual a pretensão, né? Qual o salário? Qual o benefício? O salário é a última coisa que eles me perguntam. Sério? A empresa oferece benefício, Marina? Aí algumas, né, que eu trabalho oferece, algumas que eu trabalho não oferece, mas tem alguns benefícios que são pequenos. Algumas empresas oferecem um benefício que é o dia do seu aniversário, você tem sua folga, você ganha um bolo da empresa, você ganha uma festinha. Então, são coisas que a gente utiliza, né, para poder reter, porque tem empresas que são o quê? Pequenas, que eu trabalho, que são 3, 4 funcionários, e eles não têm um lucro que possa ter um benefício custoso, né? Então, é importante, a gente mostra isso para eles também, mas é a primeira pergunta que eles me fazem. E muitos desistem da vaga porque a empresa não oferece benefício. Então, com isso, o mercado ele vai afunilando e a contratação acaba sendo difícil também. Então, se eu quero novos talentos, reter e novos, eu também preciso investir em benefício, que é qualidade de vida. Nossa, e isso assim, gente, vocês estão falando aí, minha cabeça já tá... Porque vocês têm temas de... vários temas pra gente falar aqui, né, toda semana. Isso envolve empregabilidade, empresabilidade, job design, que ou seja, o desenho daquele cargo precisa também aportar esse crescimento, pra você não esgotar as possibilidades. Então assim, eu tô só anotando coisinhas aqui, a nossa fala vai puxando muitos elementos, mas eu acredito que até mesmo para nós sermos coerentes com a proposta, pra gente não fugir muito do tema, eu acho que nós conseguimos abordar bem. Então, em nome da Faculdade do Futuro, né, em nome da direção da faculdade, em nome do curso de RH, eu queria agradecer vocês né, vocês nos brindaram aí com esse conhecimento incrível, com essa troca. Eu acho que foi realmente, né, voltando à minha fala inicial, eu nunca vou me esquecer da experiência boa que foi aqui, né, eu espero que seja recíproco, né, queria externalizar aqui em nome da instituição nossa gratidão pelo investimento do tempo de vocês aqui conosco, tá? Brendo, eu que agradeço, obrigado aí muito pelo convite, obrigado Marina, aprendi muito legal ter conversado com vocês, espero que a gente continue aí nosso bate-papo,
daqui para frente. E espero ter contribuído aí para quem está nos assistindo também. Muito obrigado À disposição mesmo. sempre. Eu também Gente, quero agradecer, né? Foi um momento muito bacana para mim, enquanto profissionais. Agradecer ao Brenda, né, ao Léo por terem me chamado, né, à faculdade. E realmente foi um momento de troca de conhecimento. Nós somos profissionais e todo dia a gente aprende. excelente. Então, quem está nos ouvindo, espero que vocês tenham aprendido e gostado, né? Eu amei estar aqui e também foi um momento que eu consegui aprender muito com vocês, né? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E eu falo em nome do curso de RH e também dos outros cursos, né, que as portas estão abertas, tá? Esse diálogo de RH aí dá pano pra manga. Daqui a pouco vai virar contos de RH, causas do RH. Então, assim, onde tem gente e comunicação, não tem como dar errado, né, gente? Uma comunicação assertiva, de qualidade. Obrigado mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado, Muito Marina. obrigada. Valeu mesmo. Obrigada, meu. Gente, até mais. E se você gostou do nosso podcast, curta, compartilhe, deixa aqui os temas que você acha que seriam interessantes para as próximas edições. Comenta aí se você quer ver a lista de benefícios do Léo, que a gente não pode esquecer. Tá, gente? A gente Eu viu aqui já por alto, tem uns aqui que eu não conhecia. Então, se você quer conhecer, se você tem interesse em saber mais sobre o tema, você pode deixar, né, as suas sugestões. E nós temos um presente para você que nos assistiu. Nós vamos deixar um e-book, então você pode deixar o seu contato de WhatsApp aqui nos comentários ou mandar um inbox para a Faculdade do Futuro, falar assistir a live do RH e eu quero o e-book, né? Deixa o seu contato ali, e-mail ou WhatsApp, e a gente vai mandar um e-book para vocês com um compilado desse conteúdo aí que nós produzimos dessa fala, né? Uma materialização para vocês para auxiliar na construção dos seus benefícios empresariais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.